preservadas foram encontrados na China. Esse camarada é da mesma família do Velociraptor. O curioso legal eu acho, tem coisas que são difíceis de negar, né? Sim. Por exemplo, a Terra não ter mais que 6 mil anos, você tem que ser um idiota pra você achar que a Terra tem 6 mil anos. Ou a curvatura da Terra, né? Mas, cara, os argumentos dos terraplanistas são muito melhores do que o da Terra jovem. Muito, mas absurdamente melhores. Tem muito mais ciência nessa história da Terra ser plana do que da Terra jovem. Porque a Terra jovem, primeiro por ser absurdamente... Não tem como, a gente tem registro humano de mais de 6 mil anos. A gente tem registro histórico humano de mais disso. E isso tá isso tá na parte, como eu falei, nas camadas de gelo na Antártida, no Polo Norte, na Groenlândia. Isso tá nos minerais impressos, isso tá no relógio biológico. Isso tá impresso em todas as ciências. Você tem que ser um cretino, um idiota, pra você achar que a Terra tem 6 mil anos, né? Pois é. Mas tudo, independente disso, uma coisa que... assim, mudou e me incomoda a mudança, que nem a ciência, ela não nega a sua ignorância. Claro. E ela vai evoluindo. Por exemplo, eu gostei muito do filme Jurassic Park, o primeiro. Sim. Depois virou uma palhaçada, eu já até parei de assistir. Caça-níquel, né? Caça-níquel pra caramba, mas pra época, até a tecnologia que surgiu na época, tem coisas que a tecnologia assombra, né? Verdade. Pra sua época. Star Wars foi assim. Era uma tecnologia que não existia até então. Então o filme assombrou pela tecnologia. É verdade. Alguns assombram pelo conceito, como Matrix. E no caso do Parque dos Dinossauros, a tecnologia e o próprio conceito, a história de você remontar o DNA e ocupar lacunas com DNA de anfíbios, Sim. né? É muito legal. Muito legal. Aí fala que não, aqui os dinossauros já tinham pena. Me incomoda essa história de dinossauro com pena. Eu acho Eita. estranho. Não que me incomoda do ponto de vista científico, Mas visual mesmo, né? mas visual. Sim. Mas todos os dinossauros tinham penas? Nem todos. Como é que funcionava? todos. Porque dinossauro, pra mim, é uma coisa tipo crocodilo. Ah, sim. Tem que ter umas escamas, senão fica estranho. Ah, entendi. É uma visão, é a visão que as pessoas geralmente têm de um dinossauro. Você pega Sim. uma pessoa e diz, desenha um dinossauro, ele vai desenhar um animal escamoso e tal. Mas, na verdade, é até um ponto interessante que, assim, os dinossauros não foram extintos, já começa por aí. Eles não foram extintos, né? Eu sei que você pode falar assim, Rodrigo tá louco, né? E eu vou falar ainda que hoje de manhã eu vi alguns dinossauros, assim, quando tava vindo pra cá. Aí eu falo, o Rodrigo pirou, bebeu todas. Não, na verdade é que as aves são dinossauros, né? Certo. Parece meio estranho, realmente, você imaginar que um beija-flor, né? Um gavião, um pardal, uma pomba, um pombo ou um dinossauro. Todas as aves Todas as aves são. vieram dos dinossauros. Exatamente. O que acontece? Vou explicar de uma maneira bem simples. Sim. Os cientistas os biólogos usam alguns critérios para classificar os animais. Então, analisando a estrutura óssea, por exemplo, de um determinado animal, de um cachorro, a gente sabe que o cachorro, ele é um mamífero e ele não é parente do crocodilo. Certo, Ele é um peixe, claro. certo? Então, da mesma forma, os dinossauros têm características específicas que determinam o que é um dinossauro e o que não é. Como, por exemplo, o pescoço em formato de S, tem um encaixe no fêmur que é meio redondo, no acetábulo, tem detalhes assim das pernas na parte inferior do corpo, tem várias características que você vê ali, cara, é um dinossauro. Você não precisa ter nem o esqueleto completo. Mas se no esqueleto você tem essas características, você consegue bater o martelo. E assim, surpreendentemente, as aves, elas zero gabarito. Elas têm todas as características que definem um dinossauro. Tá, mas eram os dinossauros que voavam, tipo pterodátilos, que viraram aves? Ou até outros, não? Outros. As aves são de um grupo de dinossauros chamados terópodes, né? Que é o grupo, inclusive, do T-Rex, dinossauros carnívoros, né? Certo. Que tinha uma característica, assim, principal, eles se erguiam geralmente em 3 dedos, né? E eram, sua maioria, bípedes. Todos eles bípedes, né? Tinham bipedalismo. E desse grupo aí, teve uma diversidade muito grande. Teve grandes carnívoros, assim... que tem muita evidência de carnivoria, inclusive, depois a gente vai falar disso, né? Certo. E tem um grupo que começou a se especializar em voo, se especializar em exibição, né? E desse grupo acabaram vindo as aves, né? Então é derivado desse grupo de terópodes. O Jurassic Park é uma fraude, então, uma farsa. Não diria uma fraude, é porque eles trabalharam com o conhecimento que eles tinham na época, Entendi. né? Então, na época, você tinha só, por exemplo, o esqueleto do Velociraptor. Né? Mas você não tinha um esqueleto dele bem preservado com penas, por exemplo. Entendi. E aí, no começo dos anos 2000, a gente encontrou alguns fósseis como esse aqui. Vou pegar aqui, ó. Esse tá no escalão para 2. Dá pra ver na câmera aqui certinho? Aí? Que tá no mínimo. Aqui. Mais pra cá? Aí. Aqui? Ah, legal. Ó. Beleza. Esse aí é o Sinornitossauro, tá? Fósseis como esse aí, mostrando penas preservadas, foram encontrados na China. Esse camarada é da mesma família do Velociraptor, né?
Então, a gente encontra evidência de que, tipo, muitos animais da família do Velociraptor tinham penas preservadas. Portanto, é lógico supor que o Velociraptor provavelmente teria também. Mas mesmo o Velociraptor, quando ele aparece a primeira vez no Parque dos Dinossauros, ele já tem um jeitão de ave. Tem. Só que o seguinte, eu não tô aqui pra concordar com tudo não, hein? Então eu Claro. gosto de fazer pergunta. Opa! Né? Manda. Mas eu falo, o cara que é sincero, ele não se ofende com pergunta. Sim. Né? Tem uma frase que é minha que eu falo que quem tem a verdade não tem medo de pergunta. E perguntar não ofende, né? Não ofende, exatamente. A não ser se você tá escondendo alguma coisa. Exatamente. Né? Exatamente. Mas, por exemplo, qual é a vantagem? Porque eu entendo a vantagem das escamas. O cara tomar Claro. uma mordida de um dinossauro, de um outro dinossauro, aquelas escamas vão proteger. A pena não lasca a vida do dinossauro, ele ter penas, porque ele vai ficar, então, com uma pele macia exposta por debaixo das penas? Boa pergunta. Na verdade, as penas, elas são escamas modificadas, né? E o que acontece é que a função da pena, tem uma discussão sobre a função das penas a princípio. Lembrando que o detalhe muito interessante é que algumas pesquisas mostram que os primeiros dinossauros, os ancestrais mesmo, já tinham alguma coisa parecida com cerdas no corpo. Que teria talvez uma função não de voar, obviamente, mas de isolamento térmico. De ajudar... Isso quantos anos atrás? 230 milhões de anos, mais ou menos. É no começo da era dos dinossauros mesmo. Sim, não, quase no começo do Mesozoico mesmo. Isso mesmo. Por quê? O que acontece é que a gente tem duas grandes linhagens de dinossauros. Tem os saurísquios, que é o grupo dos terópodes, as aves, e aqueles de pescoço comprido, né? O brachiosauro, enfim. E tem o grupo dos ornitísquios, que são dinossauros que tinham geralmente um bico córneo na boca, né? Como, por exemplo, o hadrosauro, esse aqui é o bico de pato. Triceratops também. Então, só que assim, os mais antigos desse grupo, eles apresentam cerdas. Então é lógico de supor que o ancestral comum talvez tivesse. Então, as protopenas, penas primitivas, começaram bem antes. E foram se desenvolvendo ao longo da linhagem dos terópodes, né? De modo que alguns podem ser desenvolvidos pelo isolamento térmico, para exibição também, porque a gente tem evidência da coloração de algumas penas. Esse camarada aqui, o Sinornitossauro, a gente sabe, olhando por microscópio as penas fossilizadas, a gente consegue encontrar rastros de melanossomos. E pelo formato do melanossomo dá para saber a cor. A gente sabe que ele era castanho e branco, né? Tem alguns, por exemplo, que eram cinzas com crista vermelha na cabeça. Então, essa coloração diferenciada pode ser um indicativo de que eles usavam para exibição também. Mas os dinossauros, porque, por exemplo, esse é o mito que se fala, eu não sou da área de biológicas e tal, né? Nem zoologia, etc. Mas se fala, por exemplo, que os cachorros, até hoje, eles enxergam em preto e branco, eles não enxergam cores. Os dinossauros já enxergavam cores? Provavelmente. Provavelmente, até porque a visão deles era bem desenvolvida, o lóbulo referente à visão era bem desenvolvido, né? Alguns tinham até visão estereoscópica, conseguiam calcular a distância, principalmente os carnívoros. Se você pega um crânio de Tiranossauro Rex, você consegue ver que ele consegue olhar de frente perfeitamente para você. Né? Ele consegue olhar de frente, ó. Tá? Então, alguns acreditam-se que eles tinham uma visão bem aguçada. Alguns tinham olhos bem grandes para conseguir, talvez para visão noturna, para conseguir chegar no escuro. E o fato de ter dinossauros com cores vivas, vibrantes, como alguns fósseis mostram, é mais indicativo de que sim, eles conseguem ver. As aves conseguem ver cores, né? E as aves são dinossauros. Então, sim. Mas é verdade essa história que o Tiranossauro Rex só enxergava movimento? Você ficar parado, o dinossauro te come. Te come, já era. Inclusive, uma curiosidade. Mais uma fraude de Hollywood, então. Uma fraude de Hollywood. Pois é, uma curiosidade interessante. O primeiro Jurassic Park foi baseado num livro do Michael Crichton, né? Certo. O segundo filme, que é O Mundo Perdido, também. E no livro do Mundo... Não no filme, no livro Mundo Perdido tem uma piada com isso, que o Jack chega na pessoa, a pessoa fica parada e fala, olha, não vai me comer, tá de boa. E o Jack vem... É verdade. Não, isso aconteceu no filme, eles fizeram essa piada no filme também. Sim, exatamente. No filme depois, né? Exatamente. Isso. Então... Mas de onde veio essa história que só enxergava movimento? É por conta da questão de como alguns animais têm visão baseada em calor, como as serpentes, por exemplo. Né? É uma coisa bem especulativa que o Michael Crichton colocou no primeiro livro e eles seguiram em frente, mas isso é um mito. Não é verdade.